Olá, alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à videoaula do nosso projeto SEJA para ISEJA. Vamos ver o módulo 2 de Matemática do Ensino Médio, com o assunto trabalhado, resoluções de equações do primeiro e segundo grau. Bem, então vamos para a primeira questão do módulo 2. Essa questão foi retirada da prova do ENSEJA de 2008, que diz o seguinte: na figura seguinte, C1 representa o custo em reais de locação de uma quadra de futebol de salão no Clube Canela de Ouro. E C2 representa o custo em reais de locação de uma quadra de futebol de salão no Clube Chuta de Bico, ambos em função do tempo e expresso em dias. Qual é a quantidade de dias para que o custo de locação das duas quadras seja iguais a R$ 110? Muito bem, então é uma questão que traz aqui o gráfico, onde traz os valores do aluguel de duas quadras de futebol de salão em clubes diferentes, né? O clube 1, C1, e o clube 2, C2. Então temos aqui a partir do gráfico, né, aqui do ponto zero, o clube C1 inicial é R$ 50 e o clube C2 inicial é R$ 80. Então, essa informação nós constatamos aqui no gráfico a partir do ponto zero. Porém, ele quer saber quantos dias, a partir do eixo aqui dias, né, do eixo T, vai ser necessário alugar essas quadras de forma que as duas coincidam com o valor de R$ 110. Né? Bom, então para isso vamos montar as equações, né? Como os gráficos nos trazem retas, significa dizer que são equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau é uma reta e ela pode ser representada por essa equação, y igual a ax mais b. Então essa é uma expressão, toda equação do primeiro grau é representada por essa expressão, né? Y igual a ax mais b. Lembrando que esses x e y são as coordenadas aqui de um gráfico. Coordenada y vertical e coordenada x horizontal. O a e o b são os coeficientes que nós podemos calcular a partir aqui do gráfico dos dados fornecidos pelos gráficos. Bom, então vamos montar as duas equações, a equação C1 e a equação C2. Bem, então vamos montar as equações C1 e C2, né? Primeiro vamos analisar aqui as posições do gráfico, né? Observamos que no ponto zero, onde se encontram os dois eixos, né? O primeiro valor para C1 é 50, quando o tempo é zero, os dias é zero, o valor é 50, ou seja, se inicia de 50 aqui para o C1. E para o C2 se inicia aqui do 80. Quando é 0, o valor inicial é 80. Quando é 1, o valor inicial a pagar do clube C1 é 70 e do clube C2 é 90. Então, podemos traçar aqui para 2, para 3, para 4, para 5, para quantos dias quiser. Mas, inicialmente, o gráfico nos traz essa configuração. Então, vamos descobrir primeiro quanto é o A e o B de C1 e C2. Né? No caso aqui, analisando para C1, temos aqui formamos aqui esse triângulo a partir desses pontos, né? Partindo aqui de 50 até esse segundo ponto, né? Do 0 até 1. Então, essa medida vale 1. E essa medida aqui é 70 menos 50, dá 20. Então, fazendo essa divisão aqui, nós temos 20 dividido por 1, que dá 20. Então, esse seria o valor de A para o C1, né? E o primeiro valor, o valor inicial, quando for 0, é 50. Então, temos aqui a equação C1. C1 é igual, né? No caso aqui, só mudou a configuração. C1 é igual a 50, que é o valor de B, termo independente, ó, primeiro valor, quando é 0,
Mais, por que mais? Porque é uma função crescente, está aumentando de valor. E o 20 é essa variação aqui do aumento de C1, né? 70 menos 50 que dá 20, e temos que dividir por essa medida aqui. Como essa medida é 1, né? De 0 para 1 é 1, fica 20 dividido por 1. Temos o valor de A, que é 20, vezes T. Então, só adaptamos a equação de primeiro grau. Em vez de y e x, nós temos C1 e T. Muito bem, se formos olhar, então, para a equação C2, temos aqui aquela mesma região, formando um triângulo. Essa medida também é 1, que vai de 0 a 1. E essa medida vai ser 10. Por quê? Porque é 90 menos 80. 90 menos 80 é 10. Então, 10 dividido por 1 é 10. Então, logo o valor de A da equação C2 é 10. Então, para C2, nós vamos ter o valor inicial, quando o tempo é 0, que é 80, mais 10, que é o A da equação C2, 10 dividido por 1, que deu 10, vezes T. Então, montamos a equação C1 e C2. E a questão é bem clara, que quer o ponto quando os valores forem iguais a R$110. Então, quando os valores forem iguais, significa o quê? Que a função do gráfico C1 vai ser igual à função do gráfico C2. Então, os valores iguais, você iguala as funções. Quando você iguala as funções, nós vamos ter, então, esse valor. 50 mais 20t, que é a função C1, igual à função do clube C2, 80 mais 10t. Igualamos a função. Quando fazemos isso, aí sim chegamos na equação do primeiro grau, onde nós vamos resolver essa equação e descobrir o valor de t. Então, nós vamos descobrir em quantos dias, né, é necessário alugar uma das duas quadras para que esse valor coincida com R$110, né, que é esse pontozinho aqui. Aqui é 110, mas nós não sabemos quantos dias aqui corresponde no gráfico. Então, nós vamos descobrir esse valor do tempo. Então, temos agora a equação do segundo grau, ou do primeiro grau, uma equação do primeiro grau. Então, como resolver uma equação do primeiro grau, né? Então, nós temos aqui, antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. Depois da igualdade, nós chamamos de segundo membro. E, para resolver uma equação do primeiro grau, nós isolamos em um dos lados, né, um dos membros, quem tem a variável, e no outro membro, quem não tem a variável. O que é a variável? É a letra, é a incógnita, o que nós queremos calcular. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tem a variável, que é o t, vai para o primeiro membro. Quem não tem a variável, que está só o número, no caso aqui os 50 e 80, não possui a variável, são valores constantes, esses valores vão para o segundo membro. Então, vamos lá. Quem tem a variável no segundo membro é o valor 10t, ó, está no segundo membro, ele tem que passar para o primeiro. Quem tem a variável, que é a letra t, vai para o primeiro membro. Então, vamos passar o 10 para o primeiro membro. E o 50 é o valor constante, não tem t, está no primeiro membro e vai para o segundo membro. Então, vamos fazer essa modificação. Então, mas para fazer essa modificação, levar o 10t para o primeiro membro e o 50 para o segundo membro, eles vão com a operação inversa. Ou que muita gente diz, eles vão com o sinal trocado, né? Nesse caso aqui, ele está positivo, então eles vão negativo. Então vamos ver como fica, né? Então 10t estava no segundo membro, passou para o primeiro membro, mais 10t passou menos 10t, foi com a operação inversa. O inverso da soma é a subtração. O igual continua aqui na posição, dividindo os membros, né? O 80 continuou na sua posição, não mexeu, e o 50 foi para o segundo membro, com o sinal, com a operação inversa, menos 50. Então, nós temos a seguinte operação, 20t menos 10t igual a 80 menos 50. Então, 20t menos 10t dá 10t, e 80 menos 50 dá 30. Então, vamos ficar com a seguinte equação, 10t igual a 30. Agora, nós temos uma operação de multiplicação, 10 multiplicando a variável, o t, igual a um valor constante que é 30. Como resolver o valor de t? Né? Então, 10t
corresponde a 30, mas só um T vai corresponder a quanto, né? Então, como já foi explicado, o valor que está do lado aqui do T no primeiro membro vai passar para o segundo membro, o 10, né? Que é o valor constante. Mas como ele está multiplicando, ele passa dividindo, operação inversa. Então, vamos ter o valor de T vai ser igual a 30 dividido por 10. E 30 dividido por 10 é igual a 3, ou seja, o tempo para que os valores dos clubes, né, C1 e C2, do aluguel das quadras, coincidam, sejam o mesmo, de R$ 110, vai ocorrer em 3 dias, se forem alugadas essas quadras por 3 dias. Então, quando isso acontecer, os valores do aluguel vão coincidir em R$ 110. Então, o valorzinho aqui é 3. Então, vamos voltar. Bem, então, como vimos, o valor da equação, o valor do tempo em dias, para que o aluguel dos campos do Clube 1 e do Clube 2 coincidissem em R$ 110, é 3 dias. Né? Então, aqui nós já temos, podemos marcar aqui no gráfico, né? O valor coincide, 3 dias, e a opção correta é a opção do item A. Muito bem, então deixar bem claro para todos os alunos que esse é um método que eu usei para resolver essa questão, porém usei um método utilizando equações, para resolver a ideia de equações, demonstrar como se resolve uma equação do primeiro grau. Porém, é claro, existem métodos até mais simples e mais rápidos de resolver essa questão, né? Mas esse método foi utilizado exatamente por conta do assunto que nós vamos trabalhar nessa videoaula, que é a equação do primeiro e do segundo grau. Ok? Bom, vamos para a próxima questão. Questão 3 do módulo 2. É uma questão do ENSEJA de 2017, que diz: o gráfico mostra a quantidade de palitos de fósforo em 8 amostras de caixas retiradas de uma empresa, que deveriam conter, segundo o rótulo, 10.000 palitos em cada caixa. O gerente da empresa calculou para essas amostras a quantidade média de palitos por caixa, adicionando os números contidos em cada um, dividindo esse resultado por 8, obtendo um número menor que 10.000. Preocupado com a possibilidade de que a empresa venha a ser multada, ele resolveu acrescentar uma quantidade X de palitos em cada caixa de fósforo fabricada pela empresa, sendo essa quantidade determinada pelo acréscimo que deve ser feito a cada caixa tomada como amostra para que a quantidade média de palitos por essa caixa seja maior ou igual a 10.002, mas tendo em conta que quanto maior for X, maior será também o custo de cada caixa de fósforo. Então, qual deve ser o valor X para que o aumento do custo da caixa de fósforo seja o menor possível? Bom, então aqui temos o comando da questão, né? A pergunta, o enunciado, mas o gráfico não coube nesse slide. Vamos ver então aqui o gráfico. Então, esse é o gráfico da questão que acabamos de ler, né? Então, basicamente, o que ocorre nessa questão? Uma empresa pegou 8 amostras de caixa de fósforo, como diz, né? Aqui as 8 amostras, e ele contou quantos palitos tinha em cada caixa. Na amostra 1, na caixa 1, tinha 9.998. Na amostra 2, 10.004. E assim sucessivamente, como podemos observar, né? Então, tem aqui o valor de cada caixa e a quantidade de palitos. De forma que a caixa traz, né, um enunciado na caixa diz que a caixa deve conter 10.000 palitos de fósforo. E algumas caixas você vê que tem mais, outras tem menos, bem menos, né? Então, esse funcionário, preocupado com essa condição, ele quer acrescentar mais palitos nessa caixa, que ele chamou esse valor de X. Vai acrescentar o valor X de palitos na caixa, para que a média dessa caixa passe a ser, então, 10.002 palitos. Então, a média, quando ele acrescentar esse valor X de palitos, ele quer que a média dessas amostras passe a ser 10.002. Então, essa é a pergunta. E, na verdade, a pergunta é quantos palitos ele vai acrescentar para que essa média
de palitos na caixa passa a ser 10.002, ok? Bom, então vamos lá para a questão. Bom, então vamos para a resolução da questão. Já fizemos uma análise detalhada aqui desse gráfico. E a questão diz que a média das amostras, a quantidade de palitos das amostras, deve ser 10.002 palitos, e que X é a quantidade de palitos que ele vai acrescentar em cada amostra para adquirir essa média. Então a questão até define o que é a média, né? A média é a soma de todas essas quantidades, dividida pelo número de amostras. Esse é o cálculo da média. Porém, vamos acrescentar mais x a essa média, né? A média mais x, para descobrir qual vai ser essa quantidade x de palitos acrescentados nas caixas. Então, esse é o nosso objetivo, calcular o valor de x. Então, novamente, vamos transformar essa operação na média mais x para resolver em forma de equação. Muito bem, então vamos substituir os valores aqui, né? A média é 10.002 palitos, não é isso? Isso é o que diz a questão, que a média seja essa. E somar todas as quantidades de palitos nas caixas, de acordo com o gráfico aqui das 8 amostras. Então, temos 9.998, 10.004, 9.994, 10.005, 9.986, mais 9.997, mais 10.006, mais 9.986. Então, são todos esses valores aqui somados, né? Dividido pela quantidade de amostras, que são 8 amostras. Muito bem. Mais o valor X, que é o valor de palitos que será acrescentado nas caixas. Então, essa é a equação que nós temos que resolver. Então, primeiro vamos somar todos esses valores. Realizando essa soma, temos que a soma das quantidades de palitos nas caixas das 8 amostras dá 79.976. Então, esse é o valor da soma, que iremos dividir por 8. É isso? Dividindo esse valor por 8, porque são 8 amostras, temos que a equação passa a ser 10.002 igual, né, a 9.997 mais x. Então, aqui nós temos a equaçãozinha que queremos resolver. Então, como já sabemos resolver uma equação, quem tem x vai para o lado, quem não tem vai para o outro. De forma que, organizando essa equação, temos que o valor de x, né, vai ser igual a 10.002 menos 9.997. Né? O 9.997 passou para o outro lado, para o outro membro subtraído. Então, realizando essa subtração, temos que o valor de x é igual a 5. Ou seja, para adquirir essa média de 10.002 palitos, deverá ser acrescentado, então, um valor x, um valor de 5 palitos. Então, vamos voltar aqui para as opções. Bom, então, retornando aqui para a tela das opções, como acabamos de calcular o valor de x igual a 5 palitos, ou seja, serão acrescentados na caixa, em cada caixa, o total de 5 palitos, para adquirir a média de 10.002 palitos. Então, observando aqui as opções, corresponde ao item C. Né? Então, novamente, volto a reiterar que essa questão foi resolvida dessa forma para adequar a condição de equação do primeiro grau, para resolver uma equação. Mas existem outras maneiras, talvez até mais rápido, mais fácil, de resolver. Mas, nesse caso, foi usado esse método. Ok?